Olá, seja bem-vindo ao canal Pilote Suas Finanças. Eu sou o Renato Dias e vou falar um pouco hoje sobre reserva de emergência. Fizemos uma live essa semana com o chefe Fábio Lima da Academia de Cozinha, mas a live acabou não ficando gravada e eu prometi gravar esse conteúdo sobre reserva de emergência. Então, fazendo um breve resumo para as pessoas que não puderam assistir, esse tema é de extrema importância para o planejamento financeiro de todas as pessoas. Então vamos começar com a primeira pergunta: o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é uma quantia que você deve ter guardada para uma situação inesperada na sua vida, uma situação que não era prevista em situações normais. É um valor que você tem que ter dentro da sua carteira como base. É como eu falei na live. Você está construindo uma casa, que é a sua carteira de investimentos. A reserva de emergência pode ser considerada o piso. Você não vai colocar as paredes e o teto se não tiver o piso antes. Ou seja, fazendo uma outra analogia, você está andando com o seu veículo. Sabe a reserva que você tem de combustível quando acende a luz amarela, que está acabando, que você tem que parar num posto de gasolina porque você só tem X quilômetros? Basicamente é isso, fazendo um comparativo. Então, é para uma situação atípica em que você não espera, mas que você tem um oxigênio, um dinheiro suficiente para subsidiar as suas despesas básicas e essenciais por um período. E qual é o valor recomendável? O mínimo recomendável é de 6 vezes a quantia que você gasta para poder ter de sobrevivência. Esse é o mínimo recomendável, ou seja, você vai ter que verificar dentro do seu planejamento financeiro quanto você tem de renda, retira a quantidade de despesas básicas que você tem, por exemplo, aluguel, escola dos filhos, algum curso que você faça, a sua alimentação, energia elétrica, gás, condomínio, despesas com veículo, despesas médicas. Você tem essas despesas básicas, né? As essenciais. O que você pode fazer é verificar quanto você tem dessas despesas para sobreviver, tirando o que restou ali para você fazer eventuais investimentos ou para alguma outra situação, e vai multiplicar por 6 meses. Esse é o mínimo recomendável. O recomendável é que você tenha uma quantia 12 vezes esse valor. Então vamos pegar um exemplo, que as suas despesas básicas sejam de 3 mil reais por mês. Então você pague, por exemplo aqui, R$ 1.000 de aluguel, mais R$ 1.000 de alimentação, mais R$ 1.000 de despesas de escola e alguma outra coisa, farmácia, etc. e tal. Então aqui é só um exemplo hipotético, R$ 3.000. O mínimo recomendável é que você tenha 6 vezes R$ 3.000. Então nós estamos falando em R$ 18.000. Né? Agora, se você quer ter um pouco mais de cautela, o recomendável é que você tenha 12 vezes a quantia do valor mínimo, ou seja, 12 vezes 3. Nesse caso, R$ 36.000. Você pode perguntar, aonde eu tenho que colocar esse dinheiro da reserva de emergência? Guardo o dinheiro em casa, debaixo do colchão, deixo na poupança, deixo na conta corrente parada? Não. Você não pode deixar esse dinheiro na conta corrente sua parada, nem na poupança. Lembrando que a poupança ela rende menos que a inflação. Então a poupança você não tem que deixar dinheiro de maneira nenhuma. Eu vou fazer um outro vídeo depois com conteúdo falando sobre o investimento da poupança, que na verdade ele tem uma rentabilidade frente à inflação negativa, né? Então assim, qual que são os investimentos recomendáveis? Primeiro, antes de falar quais são os investimentos recomendáveis para a reserva de emergência, a gente tem que entender quais são as características e a natureza da reserva de emergência. A reserva de emergência, ela tem basicamente 3 características principais. Primeiro, a segurança. Segundo, a liquidez. O que é liquidez? É você retirar o dinheiro o mais rápido possível, porque você está falando justamente de uma situação atípica. E terceiro, é não estar exposto à volatilidade. O que é volatilidade? Você pode aquilo subir muito em termos de rentabilidade ou descer muito. Você tem que ter uma estabilidade. Tá? Então, os investimentos recomendados para a reserva de emergência, que eu recomendo, são o Tesouro Direto Selic, que ele rende diariamente a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil, que hoje está em 2% ao ano,
e tem mais uma rentabilidade, um prêmio, né, que o Tesouro Nacional dá, mas basicamente é esses 2% ao ano, ou seja, você vai estar empatando aí basicamente com a inflação. Hoje o Tesouro Selic está tendo uma rentabilidade levemente negativa, depois de muitos anos, mas por uma situação aí atípica, que se você não resgatar com antecedência, você não vai ser prejudicado. E você também tem nos bancos ou nas corretoras os CDBs. Então os CDBs eles rendem normalmente, o recomendável é que você pegue um CDB de pelo menos 100% que rende o CDI. Né? O CDI é uma outra sigla que depois eu vou explicar. Mas basicamente é um indicador atrelado aí à Selic. Então é importante que você tenha, e quando eu falo de Tesouro Direto na Selic, Tesouro Direto Selic, porque tem outros tipos de Tesouro Direto também. Então nós estamos aqui falando da Selic, não é o pré-fixado ou pós-fixado, é o Tesouro Direto Selic. E do CDB, ambos os investimentos eles têm a segurança. Por quê? O CDB, existe o fundo garantidor de crédito que por cada CPF, se você tem esse dinheiro dentro de uma corretora, dentro de um banco, ele garante que em caso de falência desse banco até R$250 mil por CPF. Tá? E no caso do Tesouro Direto, a garantia é o próprio governo federal, é o Banco Central. Então, se o Brasil falir, aí você não vai receber, mas se o Brasil entrar em colapso, os bancos já vão ter entrado em colapso antes do Brasil. Né? Então, nós estamos falando que existe a base de segurança, que é da reserva de emergência, a principal característica para esse tipo de investimento. A segunda é a liquidez. Então, você pode fazer o resgate considerando aí pelo menos 30 dias segurando esse dinheiro nos primeiros 30 dias para poder ter a isenção da IOF, que é Imposto sobre Operação Financeira. Você tem uma liquidez normalmente D+1. Então, você faz a solicitação, por exemplo, hoje do Tesouro Direto, Selic, e amanhã você tem isso disponível na sua conta corrente. Né? E a questão da volatilidade, você não vai ter essa rentabilidade que você poderia ter numa renda variável, colocando numa ação, mas a gente tem que lembrar o princípio básico. Qual que era o que a gente falou inicialmente? Segurança de você ter esse dinheiro quando você precisar, dentro daquela rentabilidade mínima. Se eu coloco, por exemplo, numa ação numa renda variável, na Bolsa de Valores, por exemplo, ou em algum outro tipo de investimento, um fundo de investimento, isso pode trazer uma rentabilidade negativa. E aí você, por exemplo, colocou R$1.000 e de repente aquilo virou R$600, virou R$300. Isso acontece muito. Então, são os dois investimentos que eu recomendo, Tesouro Selic ou CDBs que rendam no mínimo 100% do CDI. Tá? E quem deve ter a reserva de emergência? A resposta é todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ter a reserva de emergência. E aqui é muito importante falar. Quando acontece uma eventualidade, e só fazendo uma ressalva aqui que eu não falei no início, a reserva de emergência tem que ser utilizada para situações atípicas. Ela não pode ser utilizada, por exemplo, para pegar aquele dinheiro e fazer a matrícula dos filhos em janeiro na escola, ou para pagar o IPVA do veículo no início do ano, ou para pagar o IPTU da sua residência no início do ano, ou para pagar uma viagem que você vai tirar férias no ano seguinte. Isso tem que estar dentro do seu planejamento financeiro e são situações já esperadas. A reserva de emergência é para uma situação inesperada. Então, é para uma situação atípica, um problema de saúde grave, ou, por exemplo, um desemprego, ou um problema como aconteceu agora com a pandemia da Covid. Né? Eu acho que a pandemia que a gente viveu mundialmente trouxe um alerta para as pessoas. É importante que as pessoas enxerguem isso, porque muitas pessoas não tinham a reserva de emergência e foram impactadas por perda de emprego, por perda de renda e não tinham de onde tirar. E o que eu gostaria de ressaltar é a importância de você ter a reserva de emergência justamente para não agir no desespero. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético. Você perdeu o seu emprego. Imagina se você não tem uma reserva de emergência ali, o mínimo recomendável 6 meses para subsistir, para pagar o aluguel, para poder ter dinheiro para comprar comida no mercado, enfim, pagar as despesas básicas, né? Ter dinheiro para pagar a energia, a internet, o telefone celular, que é essencial, inclusive para você
procurar emprego, né? Você precisa de internet, você precisa de telefone, você vai ficar desesperado, você vai agir muitas vezes sem uma inteligência e sem uma estratégia. Né? A mesma coisa acontece num caso de saúde. Você provavelmente, se você tiver um problema inesperado de saúde, o que pode ocorrer se você não tiver uma reserva de emergência, você vai ter que tomar um empréstimo bancário pagando juros altíssimos. E aí você acaba entrando numa dívida e isso gera um círculo vicioso que prejudica as suas finanças pessoais. Então, por isso a importância da reserva de emergência. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tema, que foi um breve resumo, né? A live foi de 1 hora, mas aqui eu procurei trazer os principais pontos. Então, se você não tem uma reserva de emergência, comece logo agora no início do mês de novembro a já separar parte da sua renda para a reserva de emergência. Nem que seja pouco, você não precisa juntar toda a quantia mínima de 6 meses recomendáveis de uma só vez, porque daí você não vai juntar mesmo. Você vai falar, não tenho condição de ter todo esse dinheiro. Não, você vai juntando aos poucos e aí depois que você tiver estabelecido sua reserva de emergência, você começa a montar a sua carteira de investimentos com ativos que gerem maior rentabilidade, porque daí você já está seguro e aí você pode ampliar os seus investimentos e se expor um pouco mais ao risco. Bom, espero que vocês tenham gostado do tema reserva de emergência. Vou trazer outros vídeos aqui com temas importantes de educação financeira. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe para os seus amigos, para os seus conhecidos, para as pessoas que você acredite que esse tema possa contribuir também. E me siga nas redes sociais. Um abraço, tudo de bom.